back and so anytime you stop me, you want your I know. Olá, meus irmãos, aqui com vocês mais uma vez, Deusa Barros, para contar para vocês, para dar a continuidade, meus amados, daquele testemunho, daquela obra que o Senhor fez na minha vida, ali no meu barraquinho. Como vocês, eu creio, meus irmãos, que vocês lembram quando eu falei para vocês que ali, naquele barraco, através daquela cesta básica, eu comecei a vender salgadinho, ali colocando aquelas 3 etapas na frente do meu barraco. Meus irmãos, hoje eu quero contar para vocês a continuidade desse testemunho, meus amados, dizendo para vocês que Deus operou maravilha, que Deus foi maravilhoso. E ali, meus irmãos, eu continuei vendendo os salgados. Louvado seja Deus. Ali eu só ficava triste. Eu não tinha vergonha de vender, meus irmãos, o salgado na rua. Eu só ficava triste quando vinha chuva, que eu tinha que levar correndo. Às vezes os saquinhos de salgadinho molhava tudo. Eu tinha que secar tudo de novo para quando parar a chuva, nós colocar tudo para quando parar a chuva, nós colocar tudo de novo lá na frente de casa. Mas, meus amados, meus irmãos queridos, Deus, Ele prova nós. Ele quer ver até onde vai a nossa perseverança. E eu continuei perseverando. Ali, meus irmãos, eu não questionava contra Deus. Eu não ficava murmurando. Mas eu agradecia a Deus por cada salgadinho que eu vendia. Por cada criança que chegava ali. Louvado seja Deus. Para comprar um salgadinho eu ficava muito feliz. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu, no outro dia, um certo dia, meus amados, quando eu abri o meu portão para me colocar ali aquele salgadinho em cima daquelas 3 tábuas, meus irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Passou uma irmã ali e me saudou com a paz do Senhor Jesus. E ali eu falei amém, eu nunca tinha visto aquela irmã. E aquela irmã disse assim para mim: irmã, eu não conheço a irmã e nem sei. Eu não conheço a irmã e nem sei o que está se passando com a irmã. Mas Deus, aquele que te contempla, Ele manda dizer para a irmã que a irmã faça uma campanha de 7 dias na sua casa, porque Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus, Ele quer te exaltar. Essas pessoas aqui, irmã, que estão dando risada, gargalhada de ti, muitas vezes dizem: olha, ela não é crente. Meu Deus do céu, que crente é essa que não merece nem é um lugar para trabalhar, fica trabalhando no meio da rua. Coitada dessa daí, se eu fosse ela, eu deixava esse Deus. E verdadeiro, eu comecei a chorar, meus irmãos, porque era daquela maneira que as pessoas diziam para mim, comigo. Mas eu não falava nem pro meu esposo, porque se eu falasse isso com meu esposo, mesmo ele estando desempregado, ele ia ele ia proibir que eu vendesse aquele salgado ali no meio da rua. O que eu queria, meus irmãos, era mudar de vida. Eu estava cansada de sofrer e de ver a minha filha sofrendo. Mas aí, meus irmãos, depois que aquela irmã, aquela serva de Deus falou aquilo para mim, ela mesma veio fazer, ela fez 7 dias de oração na minha casa. Louvado seja Deus, porque ela falou que o espírito da miséria, o espírito da mendigagem, da pobreza, ele estava nos judiando, porque ele queria que eu me afundasse, que nós se afundasse cada vez mais, para que eu fosse motivo de chicota das pessoas, de risada. Mas não era aquilo que Deus queria para mim. E ali, meus irmãos, ela fez 7 segunda-feira de campanha. Mas disse Deus para ela fazer 21 dias. E nós fizemos 21 dias. Meus amados, e ali foi 21 dias de clamor, de oração, de choro, de gemido. Eu queria somente que Deus tivesse misericórdia de mim, da minha família, da minha filha. Eu não queria ver minhas filhas catando ali da boca do lixo, junto comigo. Eu queria que minhas filhas fossem estudar. Eu queria o melhor para minhas filhas. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, ali a irmã falou: irmã, Deus quer que nós faça mais 7 dias. Então foi 21 dias que nós fizemos ali a campanha. Meus amados, nos 21 dias que nós fizemos a campanha ali, Deus usou aquela irmã
ao se despedir de nós, quando ela estava se despedindo de nós ali para ir para a casa dela, meus irmãos, Deus usou aquela irmã e disse assim, e falou com meu esposo. O recado que Deus tinha era para ele, porque ele não acreditava em crente, ele tinha ódio de crente. Ele falou que o desejo dele, quando vesse os crentes, meus amados, ele disse que o desejo dele era bater, era pegar e bater nos crentes para ver se Deus realmente ia livrar eles. Olha só como meu esposo era ateu, era incrédulo. E Deus, para provar que Deus era Deus, Deus usou aquela irmã e disse para ele, irmão, eu sei que você ainda não é um servo de Deus, mas Deus contempla o teu coração. Diz Deus que tu se sente vergonha de não poder assumir a sua família, de não poder dar o melhor para a sua família. Tu se entristece quando tu vê a tua esposa ali do lado de fora, sendo humilhada com aquelas 4 tábuas cheias de salgadinho. Mas diz Deus para tu que hoje, diz Deus para ti que hoje, a partir de hoje ele vai mudar o teu cativeiro. Ah, você está perguntando como assim? Deus manda te dizer que dentro de 3 dias, Deus vai te dar um carro. Meus irmãos, o meu esposo começou a dar risada e perguntou para a serva de Deus se ela não tinha vergonha de usar o nome de Deus, dizer que ele ia ter um carro dentro de 3 dias, se ele não tinha dinheiro nem para nós comer, nem para sustentar a sua família. Ela disse assim, irmão, você acredita ou não? Mas diz Deus que dentro de 3 dias, ele vai te dar um carro nas tuas mãos. Se o irmão tiver fé no teu coração, Deus vai te dar. Se o irmão não tiver fé, Deus vai te dar do mesmo jeito. Porque a palavra de Deus fala que a palavra dele jamais vai cair por terra. E só para tu saber que é Deus que fala contigo dentro de 3 dias, o teu carro vai chegar aqui, dentro dessa garagem. Porque, meus irmãos, como eu disse para vocês, ali naquele barraquinho, nós ainda tínhamos um espaço que dava para nós fazer um cômodo, só que ele colocou ali um portãozinho, ali era como se fosse uma garagem. E ali, meus amados, quando aquela irmã saiu dali, eu não fui nem falar nada com meu esposo, eu fui drobar o meu joelho e disse, ô Senhor, ainda que meu esposo não acredita que tu vai dar esse carro para ele, mas traz esse carro para nós através da minha fé, Senhor, porque eu creio que daí o Senhor dando esse carro, eu não sei que carro é, porque o Senhor não disse qual era o tipo de carro, mas meu esposo vai poder trabalhar, vai fazer alguma coisa para nós ganhar o nosso pão de cada dia, meus irmãos. E passou 2 dias. Chegou 3 dias, passou 2 dias. Quando foi nos 3 dias, meus irmãos, nós ainda estávamos ali deitado, eu disse para ele, amor, hoje faz 3 dias. E ele falou assim para mim, tu ainda está acreditando naquela crente mentirosa, Deusa? Eu não acredito que tu é louca, a ponto de acreditar que Deus vai dar um carro para nós. Tu não se enxerga, tu não vê as nossas condições. Eu digo, não. Deus vai dar o carro para nós hoje, porque ele falou que ia dele, vai dar. Aí, meus irmãos, ele começou dizendo assim, olha para o céu, Deus, olha para o céu. Lá vem o nosso carro, desce lá do céu. Cuidado, porque o carro é pesado. Se ele cair na tua cabeça, vai te machucar, vai te matar. E dava aquelas gargalhadas diabólicas. E eu continuava ali deitada, mas na comunhão. Nada que ele dizia tirava a fé que estava aqui dentro de mim. Oh, meus amados, essa obra, meus irmãos, é para quem crê. Olha só o que aconteceu, meus irmãos. De repente, alguém bateu no nosso portão. Meu esposo foi lá ver. Eu disse, vai ver quem é que está batendo. Quem sabe se não é o nosso carro que está chegando. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou atender ninguém porque tu com essa loucura, eu já estou com raiva, eu já estou sentindo nojo de você. De você falar que Deus vai dar carro, só fala em Deus, é Deus para aqui, é Deus para ali. Pois vai você. Ô, meus irmãos, eu levantei ali daquele colchão, como eu disse para vocês, que meu esposo tinha achado um colchão no lixo, e ali era a nossa cama onde deitava eu e minhas 2 filhas. Eu levantei, e quando eu levantei lá era um moço diferente, eu nunca tinha visto aquele jovem. E ele falou aqui, é aqui que mora uma crente? Não, perdoa, meus irmãos, ele falou assim, é aqui que mora um casal de crente? Eu digo, é aqui mesmo. Eu não falei para ele que meu esposo não era crente, porque eu tinha certeza que Deus também tinha obra na vida do meu esposo. Eu falei assim. Ele falou assim, então chama o seu companheiro, chama lá o irmão. Aí chegou lá, eu falei assim, amor, vem aqui, que tem um rapaz que quer falar contigo. Mas quem é?
Eu digo, não sei, eu sei que ele falou que quer falar contigo. Quando meu esposo saiu para fora, meus irmãos, grande foi a surpresa. Aquele irmão disse assim, não, é porque eu tenho um carro. Meu pai me deu um carro de presente e quando acabou eu sofri um acidente e mandei arrumar meu carro. Ele chegou hoje da funilaria e eu não sinto mais de usar ele. E quando acabar eu tive um sonho que esse carro ia ser seu. Naquele sonho Deus me mostrava o endereço de vocês e dizia que esse carro era para vocês. Meus irmãos, eu comecei a chorar porque eu não aguentei ver o tamanho da misericórdia de Deus com o ser humano. Ainda que meu esposo tinha blasfemado contra Deus, o Senhor, Ele não foi vingativo mesmo assim. Ele provou que Ele era na vida da serva de Deus e mandou aquele homem, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que Deus poderia mandar aquele irmão, aquele jovem, levar aquele carro em qualquer outra coisa, menos nas minhas, principalmente com meu esposo, que era um blasfemedor. Ele blasfemava contra as coisas de Deus. E aí meu esposo olhou para mim e disse assim, Deusa, tu tá acreditando na conversa dele, Deusa? Eu digo, tô acreditando. Eu acredito tanto como nós vamos agora, mas ele vê o carro. Meus irmãos, eu saí ali sem conhecer aquele homem, eu e meu esposo saímos ali atrás dele. Quando nós chegamos ali na casa daquele irmão, era uma perua. Olha, amados, meus queridos, Deus sabia que meu esposo, ele estava tendo dificuldade para encontrar emprego por causa que ele tinha sido preso. Ninguém não ia dar emprego para ele, sabendo que ele era um ex-presidiário. Então Deus, sabendo da minha necessidade, do desejo que eu tinha de vencer na vida, ele preparou aquele carro, uma perua, para que o meu esposo com aquela perua, ele poderia trabalhar por conta. E ali, meus irmãos, quando nós chegamos na casa daquele jovem, ele levantou aquela lona, e ali estava aquela perua reformada, era uma perua azul, linda, seminova. Gente, eu não acreditei que Deus, ele ia dar aquela perua, ele tinha preparado aquela perua. E aquele homem perguntou para o meu esposo, irmão, ele chamou meu esposo de irmão, irmão, você sabe dirigir? Ele falou, sei dirigir sim. Ele disse assim, então pode levar a perua, que a perua é de vocês. E meu irmão disse, como assim de vocês? Faz muitos anos que eu estou desempregado, eu fui preso. Eu já bati em todas as portas e não arrumo emprego nenhum. Como que você diz que... Como que eu vou pagar a perua para você? Diga para mim pelo menos o preço da perua. Ele disse assim, olha aqui. Deus, ele mandou levar a perua lá na casa de vocês. Então, se Deus me mandou levar a perua para vocês, no momento certo Deus vai preparar o dinheiro. E quando eu estiver precisando do dinheiro, eu vou até vocês e falo o valor da perua. Foi assim que eles falaram, meus irmãos, para nós. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só o tamanho do poder de Deus. Deus ter colocado essas palavras na boca daquele homem, daquele jovem que não era servo de Deus, e falou assim, quando eu estiver precisando de dinheiro, eu vou na tua casa. Porque eu creio que até lá, Deus já preparou o dinheiro para vocês pagar. Dá uma entrada na perua, não sei. E ali meu esposo entrou dentro daquela perua, os bancos tudo de couro, meus amados. Era a coisa mais linda. Ali ele entrou dentro daquela perua, ele pediu a lona para aquele jovem que estava coberto a perua. Nós trouxemos aquela lona, ele colocou ali dentro daquela garagem. Como aquela garagem era descoberta, ele colocou aquela perua ali e me chamou e disse, Deusa, eu só vou andar com essa perua. Foi assim que ele disse. Eu só vou andar com essa perua quando eu tiver o dinheiro de pagar o homem. Porque vai que eu saia com esse carro, acontece alguma coisa, e eu não vou ter dinheiro para mandar arrumar ele, nem muito menos para pagar o homem. Eu disse assim, Vandar, eu disse assim, amor, você faça com ela o que você quiser, mas Deus, se ele preparou essa perua para nós, aí vai ser o nosso ganha-pão. E ele falou, não, eu só vou arrumar, eu só vou andar nessa perua quando eu tiver o dinheiro de pagar para ele. E aí, meus irmãos, ali louvado seja Deus, ele entrou para dentro,
E ali eu descobri aquela perua e coloquei as minhas mãos sobre ela e determinei, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa perua, ela não vai sair mais daqui da nossa casa, a não ser quando o Senhor quiser dar outro carro melhor para nós, porque aqui é o começo do nosso ganha-pão. E depois cobri aquele carro novamente, entrei lá para dentro de casa e disse, tá vendo, amor, você não disse que Deus não falava? Você não falou que aquela... Você falou para nossa irmã que ela é uma crente comedora de feijão, uma crente mentirosa. Deus provou para você que Ele é na nossa vida. E mesmo você tendo blasfemado contra Ele, Ele te deu a perua, Ele preparou a perua para nós. E ali nós fiquemos muito contentes, meus irmãos. Mas essa vitória, meus irmãos, ela não termina aqui, não. Olha só o que aconteceu. Naquela noite, meu esposo saiu novamente a pé para ir procurar emprego. Quando acabar, ele saiu para procurar emprego, não, meus irmãos, me perdoa. Ele saiu novamente para as ruas, porque todas as vezes, era dificilmente a vez que ele saía nas madrugadas, que ele não encontrava alguma coisa. Foi como eu já disse para vocês. Ele saiu uma vez, ele encontrou um fogão no lixo, ele trouxe para mim. Ele encontrou um colchão no lixo, ele trouxe para mim. Então ele saiu à procura, quem sabe, se Deus não preparava para ele ali uma cadeira, uma mesa, quem sabe ali ele saiu. Mas só que foi diferente. Esta noite, esta madrugada que ele saiu, Deus surpreendeu ele, meus irmãos. Ali, quando ele saiu, ele encontrou uma pessoa que estava dirigindo uma perua. E ele parou ali com aquela perua, chamou meu esposo, e meu esposo foi até o encontro daquele homem. E aquele homem perguntou o que ele estava fazendo naquela hora da madrugada ali. Ele contou a história dele, aquele homem falou assim, você quer trabalhar comigo? Aquele homem, meus amados, ele trabalhava no jornal, o jornal Folha de São Paulo, no jornal do Estado. Então ele trabalhava entregando o jornal nas madrugadas. E ele a convidou naquele dia, o rapaz que era ajudante dele, não foi trabalhar. Então ele chamou meu esposo para trabalhar com ele naquela noite de entregar jornal. E ali meu esposo trabalhou aquela noite com ele, entregando jornal nas casas, jogando aquele jornal nas casas. Eu creio que vocês sabem como é que é esse tipo de trabalho. Ali meu esposo trabalhou a noite toda com ele. Quando foi, no outro dia, meu esposo chegou 8 horas da manhã lá em casa, todo feliz. Ele trouxe um botijão de gás, porque, meus irmãos, o dinheiro que ele ganhou naquela noite deu para ele comprar um botijão de gás. Não um botijão cheio, mas um botijão vazio. Agora eu já estava mais feliz, meus irmãos. Eu já sabia que Deus estava trabalhando na nossa vida. E rapidamente, porque eu achei que não ia ser tão rápido assim. Agora eu já tinha um colchão para dormir, eu já tinha um fogão. E também, nós já tínhamos um carro na nossa garagem, meus irmãos. E também tinha, meus amados, o botijão de gás. Agora, eu já poderia fazer comida naquele botijão. Eu só precisava ter agora o arroz, o feijão, quem sabe um pedaço de carne. Não sei, aquilo, qualquer coisa para me preparar. Enquanto isso não chegava, meus irmãos, ali eu preparava a abobrinha que eu catava, como eu já disse para você lá no Ceasa. Eu preparava, louvado seja Deus, uma cenoura, um chuchu, enfim. Eu já podia comer meus alimentos cozidos, eu já não comia mais crua, meus amados. E Deus foi nos abençoando. Meus irmãos, e eu quero dizer para vocês que quando foi na outra madrugada, aquele homem, o meu esposo foi para o mesmo lugar que ele se encontrou com aquele rapaz da perua. E quando chegou ali, meus amados, veja só o que aconteceu. Aquele homem novamente encontrou com meu esposo ali. Eu creio que ali foi o caminho de Deus. Ele se encontrou ali com meu esposo e chamou novamente meu esposo para ir trabalhar. Só que dessa vez, meus irmãos, aconteceu algo extraordinário. Veja só, é para quem crê essa obra. É para quem crê. Vocês vão se surpreender, meus irmãos, com o trabalhar de Deus que Deus fez nesta noite. Naquela noite com meu esposo. Aquele mesmo homem a convidou ele para ir trabalhar entregando um jornal. E ali, meus irmãos, veja só o que aconteceu. O meu esposo saiu. Aquele homem parou
a perua dele ali numa rua. E quando acabar, meu esposo saiu para entregar jornal de um lado, à direita, e aquele rapaz saiu à esquerda, coisa que nunca tinha acontecido. O meu esposo entregava o jornal e ficava dentro da perua. E nesse dia, não sei o porquê, ele resolveu sair da perua. Ele disse que queria entregar o jornal mais cedo, porque ele queria pegar outra entrega. Porque o companheiro dele, o amigo dele de trabalho não tinha ido, então ele queria pegar a linha dele e a linha daquele companheiro dele, daquele amigo dele. Meus irmãos, veja só o que foi que aconteceu. Quando ele ia virando a rua, meus irmãos, apareceu um carro e atropelou aquele jornaleiro, o dono daquela perua foi atropelado. Meus irmãos, meus amados, veja só o que foi que aconteceu. Olha só o trabalhar de Deus. Aquele homem foi atropelado. Ele ficou todo esbagaçado. O meu esposo teve que chamar uma ambulância. Ali o trabalho deles foi interrompido. Aquele homem, o meu esposo chamou a ambulância para socorrer aquele homem. Logo chegou a ambulância, socorreu aquele homem. E o meu esposo, como já sabia o trajeto daquele homem entregar jornal, ele continuou entregando jornal. E depois ele levou a perua até no jornal, chegou lá e contou a história. E olha só o que aconteceu, meus irmãos. Vocês vão se surpreender. Deus, mais uma vez, provou que estava na nossa vida. Aquela linha daquele homem que foi atropelado, aquele homem deu para o meu esposo trabalhar. Mas só que ele chamou meu esposo e disse, olha, essa é uma das melhores linhas que tem aqui dentro do Jornal do Estado. Só que você precisa de um carro para vir trabalhar. E meu esposo disse, não, sobre isso não, eu tenho um carro em casa para vir trabalhar. E ele falou, então, essa é uma linha das mais caras que tem aqui dentro do Estado. E eu vou dar para você. Se você for bem, você vai ficar com essa linha. Olha só, meus irmãos. Deus permitiu que aquele homem fosse atropelado para colocar o meu esposo no lugar dele. Meus irmãos, vocês estão entendendo o trabalhar de Deus. Ele permitiu que aquele homem fosse atropelado para que meu esposo ficasse no lugar dele. Louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, foi assim que o Senhor fez. E ali meu esposo trabalhou na perua daquele homem. Louvado seja Deus, na linha daquele homem pelo mês. E aquele mês que meu esposo trabalhou, meus irmãos, foi o suficiente para nós pagar aquela perua à vista, meus irmãos. Vocês estão entendendo o trabalhar de Deus? Vocês estão entendendo como Deus fez? E ali, meu esposo trabalhou um mês com aquele carro, com aquela perua. Foi o suficiente, meus irmãos, para ele pagar aquela perua. Meus amados, para mim finalizar essa obra, eu quero contar para vocês que ali, quando chegou 30 dias que meu esposo trabalhava, ali onde nós morávamos na favela, ninguém não sabia ainda que meu esposo tinha aquela perua, porque no dia que ele foi trabalhar com ela, meus irmãos, ele saiu de madrugada e deixou a perua lá no jornal, porque ele tinha medo de sair dentro da favela, ali de estar andando, circulando dentro daquela favela com aquela perua, ainda mais as pessoas sabendo que nós não tínhamos condição nem de comer. Eles iam achar que meu esposo tinha roubado aquela perua, meus amados. E ali ele deixou aquela perua. Quando foi com 30 dias, ele trabalhou 30 dias, foi o suficiente dele ganhar o dinheiro, o valor da perua. Ali, quando ele chegou em casa, meus irmãos, nós saímos lá, eu me lembro que às 10 horas da manhã nós fomos até a casa daquele jovem dono daquela perua. E chegou lá, meu esposo bateu na porta dele. O meu esposo, aquele homem atendeu nós e disse assim, nossa, você parece que adivinha meus pensamentos. Eu estava indo agora para ver se você tinha alguma coisa para me dar e lhe dar o preço da perua. Aí meu esposo falou, quanto ficou a perua? Eu quero saber o valor total da perua. Ele falou, meus amados, ele não sei se era em cruzeiro naquela época. Ele falou
Eu não sei, meus amados. Eu não vou dizer para vocês o valor, porque eu não me lembro se era cruzeiro, se era cruzado. Eu não me lembro, mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus preparou dentro de um mês. Meu esposo ganhou o dinheiro de quitar o valor daquela perua. Quando o homem falou para ele qual era o valor da perua, era o dinheiro que Deus tinha preparado o meu esposo ganhar naquele mês, meus irmãos. Veja só que obra gloriosa. Nós que temos aquela perua, louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, para me finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que meu esposo trabalhou ali, meus irmãos, somente aquele mês, ali naquele Jornal do Estado, porque aquele homem que foi atropelado, ele, louvado seja Deus, se recuperou e voltou novamente para trabalhar. Ele pegou a mesma linha que ele estava. Então, meus irmãos, Deus fez essa obra somente para que nós pudéssemos quitar aquela perua e que Deus pudesse abençoar nossa vida, para que Deus pudesse mudar nossa vida. E aqui, meus amados, eu quero encerrar esse testemunho dizendo que Deus foi mais do que maravilhoso nas nossas vidas, que Deus foi tremendo, foi soberano. Deus, Ele tira a vida, Ele dá vida, Ele faz o que for, se for possível, Ele abre até a sepultura para você seja abençoado, meus irmãos. E aqui, meus amados, eu quero dizer para vocês que eu amo esse Deus. Olha, durante todos esses anos que eu sirvo esse Deus, Ele nunca me deixou na mão e nunca me decepcionou. E tudo que eu tenho colocado nas mãos dEle, Ele tem vindo ao meu encontro e Ele tem nos abençoado, meus irmãos. Pois aqui, meus amados, é a obra que eu tinha para contar no dia de hoje para vocês. E quero dizer para vocês, meus irmãos, que essa obra não termina por aqui. Eu vou dar continuidade dela, meus irmãos, porque vocês vão ver que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não ficou satisfeito com essa obra. E quando acabar, ele vem nos afrontar. Mas por hoje, meus irmãos, é essa obra que eu tenho. Para mim não tomar o tempo de vocês, é essa obra que eu tenho para contar para vocês, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso e Ele cumpre nas nossas vidas com tudo aquilo que Ele promete. Só basta, meus irmãos, nós estar enquadrado na palavra de Deus. Só basta nós ser obediente à sua palavra e guardar os seus conselhos. Porque a palavra de Deus promete que se nós guardar os seus mandamentos, guardar a tua palavra e for fiel até o fim, meus irmãos, nós vamos ser abençoados aqui na terra e no final de tudo, das nossas vidas, nós ainda vamos herdar a coroa da vida eterna. Olha só como Deus, Ele é maravilhoso. E aqui, meus irmãos, eu quero me despedir de vocês com a santa paz de Deus. E que Deus abençoe a todos vocês. E que não esqueça de dar o seu joinha. E que não esqueça de se inscrever no meu canal, meus irmãos. Porque muitas obras Deus fez com Deusa Barros, a qual sente um privilégio enorme. Eu me sinto privilegiada de poder estar aqui, diante dessa câmara, fazendo esse vídeo para contar a grandeza do nosso Deus, do Todo-Poderoso de Israel, para todos vocês que estão me assistindo. E a paz de Deus para todos vocês. E um forte abraço para vocês, meus irmãos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Beijos e beijos. E que Deus seja com todos nós. Amém.